Alô, alô, torcida do Vascão, saudações vascaína. Aqui é o amigo de sempre de vocês, Roberto Vascaíno. Gente, começou o Campeonato Carioca pro Vasco, né? O Vasco também está fazendo alguns jogos lá fora. E ontem nós ganhamos aqui no Carioca, né? Um jogo contra o Boa Vista. Boa Vista já vinha já há 3 meses se preparando para o Campeonato Carioca, diferente do Vasco, mas todos os jogadores que atuaram aí já jogaram no profissional do Vasco, não tivemos nenhuma novidade, né? Alguns jogadores que provavelmente ainda estão fora do Vasco esse ano, alguns jogadores que ainda estão para sair, mas ninguém quer, né? Porque são jogadores muito fracos, né? Então, o Vasco vai ter que aturar esses jogadores lá, porque ainda tem contrato. E ontem nós começamos com o Raus, que para mim não é um goleiro. Eu estou falando como torcedor do Vasco, como torcedor que eu sou do Vasco. Pode até vocês acharem que eu estou errado, mas cada um tem sua opinião. Eu acho que o Raus não transmite confiança para a torcida do Vasco, para os torcedores do Vasco. Miranda já é um conhecido nosso também, é fraco. Capasso é aquele jogador de altos e baixos, né? É um jogador que tem muita vontade, que para mim ainda dá para aproveitar no Vasco da Gama, apesar de muita contratação de zagueiros, né? Que tem, ele vai provavelmente perder muito espaço, mas ainda dá para aproveitar lá. Lutar é melhor do que o Zé Vitor e melhor do que o Miranda. O que me surpreendeu foi aquele lateral esquerdo, Leandrinho, né? Um garoto de 18 anos, que é isso que eu falo para vocês sempre, né? Quando o jogador tem que surgir, ele surge e de imediato. Eu vi grandes jogadores, o Pedrinho, lateral esquerdo, que jogou no Palmeiras, jogou no Vasco. Eu achei que o Pedrinho, quando estreou no Vasco, eu falei que seria um grande jogador. O Felipe, quando estreou no Vasco, eu falei que seria um grande jogador. A gente vê a qualidade do jogador, né? Dos jogadores. E o Felipe arrebentou, como muitos outros jogadores. Eu falo para vocês, né? Que quando o jogador é diferenciado, ele se destaca logo com time ruim, com time bom. É o que aconteceu ontem com o Leandrinho. Tomara que ele não se perca, né? É um garoto muito novo, né? Não fique mascarado, não se envolva com coisas erradas, né? Como o Riquelme, que surgiu como uma luva para o Vasco, e o Riquelme se perdeu, né? Teve aquela contusão dele, mas ele também já estava aí nas farras, é o que dizem, né? Então, me surpreendeu o Leandrinho. O Rodrigo a gente já conhece, né? É aquele jogador que já teve oportunidade no profissional do Vasco, é um jogador lutador que está correndo atrás do espaço dele, ainda pode continuar ali no Vasco, porque para suprir a ausência de alguns jogadores ali, eu ainda tem condições de continuar no Vasco da Gama. Matheus Carvalho é fraco. O Barros é um garoto novo também, que a gente tem que dar oportunidade, um garoto da base. O Orediano ontem cumpriu a função dele, né? É um jogador que sabe bater na bola, é um jogador que veio com muito, como é que se diz, com muito ímpeto de craque, né? De um grande jogador, e não mostrou isso no ano que passou, né? Jogou poucas partidas e é um jogador que prende muito a bola, né, cara? Acho que ele tem que soltar mais a bola, mas é um jogador ainda que a gente pode dar outra oportunidade para ele, né? Para esse ano que se inicia. O Paixão é um garoto que eu vi ele jogar na base, né? Na Copinha. Gostei dele, acho que ele fez 3 gols na Copinha. É um garoto ainda também muito jovem, né? Que a gente pode dar oportunidade. E o De Luca
é fraco, é fraco. Então, desse time que jogou ontem aí, o Raus, o Miranda, o Zé Vitor, o Matheus Carvalho e o De Lucas, para mim pode rodar. Os outros a gente ainda pode pensar em dar algumas oportunidades. Ganhamos de 2-0, né? E é sempre bom ganhar, né? Começar o campeonato bem. É o terceiro time do Vasco que jogou ontem. A gente sabe que o primeiro e o segundo, o A e o B, tá jogando lá fora. E jogou ontem, ganhou, né? De 1-0, gol do Léo. Aí disputaram lá uma taça lá, o Vasco ganhou a taça, aí o nego já está dizendo que é a primeira taça do ano, se também não tivesse ganho, estava todo mundo sacaneando, né? Porra, foram disputar uma taça e perderam. Então, é isso que eu falo para vocês, né? Ganhar é sempre bom. Já que recebeu a taça, que tinha uma taça em jogo, melhor ainda, porque se perde, todo mundo ia falar que nós perdemos já o título, nós perdemos a primeira taça do ano, então é sempre bom ganhar. Desculpa. E eu falo para vocês aí que eu estava até conversando agora no canal, no grupo do Melhor do Mundo, né? E a gente estava até falando sobre título, né? E qualquer título para mim é importante. O título da Copinha era muito importante. O título do Campeonato Carioca é muito importante, porque é título, e todo mundo comemora. Não quer saber que se é carioca, se é título da Copinha. A torcida quer comemorar. E o Carioca, para mim, vale muito, porque é o pontapé inicial de uma boa temporada, né? Começando ali para pegar credibilidade para os jogadores e para a torcida, né? Muitas coisas estão mudando, né, no time profissional do Vasco, né? Nós não temos aí um goleiro reserva, perdemos o Ivan. É difícil você manter dois goleiros de alto nível num time, né? Quer dizer, no Vasco, né? Porque em outros clubes você consegue manter, né? Nessa 7-7-1 aí é complicado, né? Tinha que ter feito tudo para manter o Ivan. E se a gente pretende ganhar alguma coisa esse ano, tem que ter reserva altura, né? E hoje no gol nós não temos reserva altura. Na lateral direito, fez uma salada lá no jogo de ontem, né? Botou Piton de volante, botou Paulo Henrique. É complicado, né, cara? São jogadores que eu acho que ainda não tem, são jogadores que não têm bagagem para ser titulares do Vasco. Os outros jogadores que atuaram ontem não deu ainda para a gente analisar. Vamos esperar para ver qual o time que o Ramon Dias vai botar em campo, né? Quando o Vasco voltar a disputar o Campeonato Carioca, quando a gente pegar um clássico. Então, é só ter calma, né? É só ter calma. E enquanto não jogarem, esses jogadores que chegaram, não jogarem e não mostrar o futebol deles, a gente não pode criticar. A gente está sempre acreditando, confiando que vão dar certo, né? Tem alguns jogadores no time profissional do Vasco, né? Que eu não gosto, né? O Rossi, eu acho que não vinga nesse time do Vasco. Para mim é fraco. Praxedes, todo mundo, nós já sabemos que ele também é um jogador que não apresentou muita coisa em 2023, continua no Vasco, né? Então, um monte de zagueiro aí, não sei como é que ele vai arrumar, se vai botar o Léo, se vai botar o Maicon, se vai botar esse que o Vasco contratou aí, né? A gente vai ver. Se são jogadores de qualidade. Tem que ter um time base. Tem que ter um time base e contar com esses jogadores numa emergência, né? Numa necessidade de contar com os jogadores. Então, espero que a gente comece o ano bem, né? Nos campeonatos, no Carioca, que eu falo para vocês que é importante ganhar um Carioca, né? Depois vem a Copa do Brasil. Espero que a gente
não passa decepção logo no começo da Copa do Brasil, como nós passamos no ano anterior, né? Perdendo para o ABC, com um time de terceira, que está na terceira divisão, que na época era um time de segunda divisão, dentro de casa, em São Januário. Então, vamos ver o que o Vasco vai apresentar para a torcida esse ano, né? E a gente poder falar mais sobre o futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama, desses jogadores que chegaram. Então é só ter paciência. Tem muita gente que não acredita, tem muita gente que acredita, e eu sou aquele cara, né? Que eu vou esperar, eu vou pagar para ver, para depois a gente começar a falar. Não adianta ficar falando aqui agora que o fulano não serve, que aquele que contratou é um refugo, que aquele jogador não tinha para onde ir, que veio para o Vasco não tinha para onde ir. Eu já vi grandes jogadores alguns jogadores que vieram para o Vasco, que não tinha, já estava aí marginalizado em outros clubes, chegou no Vasco, arrebentou e jogou bem. Então, o futebol é uma caixinha de surpresa, né? Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Tomara que a gente possa disputar alguns títulos esse ano, né? Ou então brigar ali, pelo menos, entre os primeiros, como eu falei no vídeo anterior, correr atrás de uma Libertadores. Sul-Americana é obrigação, volto a repetir isso, correr atrás de uma Libertadores, e na Copa do Brasil nós disputarmos de igual a igual para esses grandes clubes aí e tentar ganhar. Porque o Vasco não pode pensar em entrar numa competição para disputar. O Vasco tem que entrar para ganhar. Nós que somos torcedores do Vasco da Gama acreditamos nisso. Então tomara que esse ano a gente tenha mais alegria com esse time, né? E menos decepção. Nós estamos juntos aí, saudações vascaína, e vamos confiar.